O Agente Secreto tem sido um filme muito aclamado desde seu lançamento no ano passado, por seus inúmeros prêmios internacionais, pelo carisma do Wagner Moura e, claro, também pela história do filme se passar durante a ditadura no Brasil. Mas será que o filme é tudo isso mesmo? Será que ele é um filme digno de Oscar? Bom, é exatamente isso que a gente vai ver no Cine Luz de hoje. Hello, Lados Girls! Estava falando. E bom, já faz algum tempo eu assisti ao O Agente Secreto, mais novo filme do Kleber Mendonça Filho, estrelado pelo Wagner Moura, que já chega com um peso enorme, já que ele venceu o Globo de Ouro de melhor filme em língua não inglesa e ainda rendeu ao Wagner o prêmio de melhor ator em filme de drama, além de ter 4 indicações ao Oscar desse ano. E com todos esses prêmios, com essas indicações, a pergunta inevitável que fica é: ele vale isso tudo? Ele é realmente tão bom assim? E bom, é exatamente o que a gente vai destrinchando nesse vídeo, mas já quero adiantar para vocês que depende muito de quem está assistindo, depende muito do conhecimento da pessoa, do gosto dela, diferente de Ainda Estou Aqui, por exemplo, que é um filme realmente muito bom para qualquer pessoa que assistir. Agora, esse aqui vai depender muito de vários fatores que vai acontecendo ao longo do filme e que eu vou comentar ao longo desse vídeo. E bom, para começar, O Agente Secreto não é um filme convencional, ele não segue uma narrativa direta, clara e objetiva como a maioria dos filmes que a gente está acostumado a assistir. A história se constrói aos poucos enquanto apresenta inúmeros elementos narrativos ao redor. Embora o foco principal seja o Marcelo, o personagem do Wagner Moura, um homem que vai para o Recife tentando reorganizar a própria vida, sair do país com o filho e buscar registros oficiais da mãe já falecida, o filme está o tempo todo contando outra história paralela, através dos cenários, dos objetos, dos enquadramentos e do que está ao redor dos personagens. E isso, em teoria, até que é interessante, até que é muito bom. Porém, o filme parece que se alonga demais nessa proposta. O filme tem mais de 2 horas de duração, mas poderia facilmente ter ali 1h30, 1h40, se essas cenas fossem um pouco menores. Boa parte do tempo é gasto com focos excessivos em quadros nas paredes, muitas vezes quadros das mesmas pessoas repetidamente, incluindo imagens do presidente da época, além de diálogos longos que, em vários momentos, não acrescentam muito à trama principal. Esses elementos ajudam na ambientação histórica? Sim, porém a repetição desses elementos todos faz com que o filme perca bastante o ritmo, principalmente no segundo ato. Um exemplo disso que eu estou falando é o Curta da Perna, que eu chamei de Curta da Perna, que é um mini curta focado numa perna que aparece durante o filme. Para quem não viu o filme, ou só para contextualizar mesmo, durante o filme aparece um tubarão com uma perna dentro. E aí surgem lendas ou histórias ali pela região falando dessa perna como se ela fosse uma perna assassina ou algo do tipo que ataca as pessoas. O famoso folclore. E surge bastante história sobre essa perna. E aí, em determinado momento do filme tem uma personagem que ela está lendo uma notícia, entre aspas, no jornal, que fala sobre essa perna, sobre ela atacar pessoas à noite, esse tipo de coisa. E enquanto ela está lendo, na verdade aparece para nós uma espécie de curta focando somente nessa perna, atacando as pessoas durante a noite ali numa praça ou algo do tipo. E eu entendo a intenção, como eu falei, ela funciona como se fosse alguém lendo uma notícia, uma metáfora visual, algo simbólico. O problema é que essa sequência é muito maior do que ela precisava ser e ela surge de uma maneira brusca que não dá para você entender direito se é uma leitura, uma imaginação, um delírio ou uma alegoria. Ela simplesmente só vai se revelar como uma leitura depois, no final do curta, quando de fato aparece a personagem lendo a notícia. E isso é algo que se estende em outros momentos do filme também. As trocas de tempo e até de cenário às vezes são bruscas demais, confusas, e o filme praticamente aposta que o público vai conseguir acompanhar tudo automaticamente, sem mudança clara de fotografia, sem marcação de sonho, memória ou imaginação. E isso pode sim funcionar para uma parcela do público, mas para outros acaba sendo mais cansativo do que instigante. Outro ponto que pesa contra o filme é o uso exagerado de personagens. A todo momento surge alguém novo, muitas vezes sem função real dentro da narrativa. Até mesmo o personagem do Udo Kier, o Hans, interpretado por um ator extremamente conhecido, parece carregar uma bagagem dramática enorme, mas essa bagagem simplesmente não é explorada. Ele aparece uma única vez de uma maneira bem aleatória e não deixa um impacto real na história. Fica aquela sensação de um potencial enorme completamente desperdiçado.
O filme também abusa de elementos pornográficos o tempo todo de forma completamente gratuita, que não acrescentam absolutamente nada na narrativa. Tem uma cena no cinema, tem foco nisso. O Marcelo começa a trabalhar nos arquivos e tem gente se pegando ali. O curta da perna assassina mostra pessoas se pegando em praça pública, sempre de forma muito, mas muito explícita. E sinceramente, tudo isso só soa mais como um excesso do que como linguagem. Não aprofunda personagens, não constrói atmosfera, só quebra completamente a imersão que você está na história e distrai ao longo do filme. Dito tudo isso, o filme ele não é ruim, é até o contrário. Quando ele acerta bem. Os personagens que realmente têm destaque são carismáticos, naturais e funcionam muito bem em conjunto. As relações não parecem forçadas, você se conecta com eles de forma genuína e muito fácil. São personagens que parecem com pessoas que você poderia encontrar no seu bairro. E isso vale mais para o núcleo de 1977. Os poucos personagens que aparecem no presente são muito menos marcantes, são bem anticlimáticos e facilmente esquecíveis. Falando agora dos elementos técnicos, eu preciso confessar uma coisa. Eu sempre tive um certo preconceito com os filmes brasileiros por causa da fotografia e da iluminação, que sempre pareciam uma coisa muito escura nas cenas noturnas e muito amarelada nas cenas gravadas durante o dia. E aqui nesse filme, apesar de ter sim cenas bem escuras durante a noite e outras cenas que usam aquele filtro amarelado ou a iluminação é amarelada por si só, tem um contexto por trás daquilo, é usada de maneira contextual dentro da narrativa. Não é o filme inteiro com essa pegada ou muito escura ou então muito amarelada. Na verdade, são em apenas alguns momentos que fazem sentido dentro da trama. Então a fotografia do filme é muito bem trabalhada, esses elementos funcionam a favor do filme, tanto as cenas mais amareladas quanto as mais escuras. Por outro lado, o áudio é um problema um pouco persistente em alguns momentos do filme, que em vários momentos ele parece ter sido captado do ambiente em si, sem uma microfonação adequada. Igual esse vídeo, por exemplo. Agora vocês estão ouvindo sem eu editar sem eu mexer no editor para ficar só a minha voz. Então vocês estão ouvindo com um pouco de eco. Agora vocês já estão ouvindo com ele com uma certa abafume, vamos dizer assim. Eu sei que não é essa palavra, mas uma voz um pouco mais abafada. E isso no filme acontece também. Em vários momentos eles parecem ter captado o som ambiente, o que deixa algumas vozes muito baixas e o som ambiente muito alto, ou então um eco excessivo ao longo da cena, e que faz com que as pessoas que assistirem fora do cinema tenham que ficar naquele jogo de aumenta e abaixa o volume o tempo todo, o que acaba quebrando um pouco a imersão do filme, né? Porque a qualquer momento vem um barulho muito alto e você corre para baixar o volume, ou então fica muito baixo e você tem que ficar correndo para aumentar o volume, porque senão você vai perder alguma fala, alguma coisa do filme que pode ser importante. Sendo bem sincero, eu demorei um pouco para entrar no ritmo do filme. Demorei um pouco para entender o que realmente era importante, o que importava para a trama principal e o que estava ali apenas como contexto histórico e ambientação. E isso acontece justamente por causa dos diálogos longos, do excesso de elementos em cena e da forma como o filme confia demais que o público vai acompanhar tudo sem tropeçar. O Agente Secreto é um filme ambicioso, autoral, cheio de ideias, mas em alguns momentos ele é extremamente excessivo, repetitivo e bem confuso. É um filme que vai agradar muito quem gosta de cinema mais contemplativo, político e simbólico, mas também é um filme que pode afastar quem busca uma narrativa mais objetiva e envolvente. Por isso, pra mim, O Agente Secreto tem uma nota 8. 8 descendo pra 7, mas eu vou deixar em 8, porque eu também fui assistir o filme com muitas expectativas por causa do título. Então talvez isso, além de tudo que eu mencionei ao longo do vídeo, tenha me afastado um pouco do ritmo do filme, da história do filme. Porque eu tava esperando uma coisa e chegou lá era outra completamente diferente, além de tudo que eu mencionei. E sendo bem sincero, eu não acho que seja o filme oscariano, vamos dizer assim, não é aqueles filmes que a gente está acostumado a ver ganhando no Oscar, mas obviamente eu continuo torcendo por esse filme, porque é um filme brasileiro. Mas sendo bem sincero, se Pecadores, por exemplo, ganhar, não vai ser uma grande surpresa, porque eu achei Pecadores muito melhor do que O Agente Secreto, por vários motivos, tanto de elementos de construção de narrativa, a história, até mesmo a atuação em determinados momentos. Eu achei de Pecadores bem superior, mas eu vou continuar torcendo para O Agente Secreto, porque, né, é um filme brasileiro
e a gente tem que torcer pela nossa pátria, né? Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. Você assistiu o Agente Secreto? O que você achou desse filme? Tá torcendo pra ele no Oscar ou tá torcendo pra Pecadores ou pro Timothée Chalamet, já que eu vi bastante gente torcendo pra ele também? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Comenta também outros filmes, séries e desenhos que você quer ver aqui no canal, antigos ou novos, brasileiros ou internacionais, que você quer que eu traga aqui no canal, uma análise, um vídeo de curiosidades, uma review, que eu leio todos os comentários, estou sempre interagindo com vocês e é muito importante pra mim saber exatamente o que trazer pra vocês aqui no canal. Não esquece de se inscrever no canal, clica no botão de inscreva-se que estamos quase chegando aos 4.000 inscritos e eu conto demais com a sua ajuda. Venha se tornar um iluminado e torne outras pessoas iluminadas também. É só compartilhar esse vídeo pra alguém no Facebook, Instagram, WhatsApp, Shorts aqui do YouTube. Pode fazer cortes, postar nos Shorts aqui do YouTube, ou no TikTok, ou no Instagram, no Reels do Instagram, que ajuda demais para que mais pessoas conheçam o canal e possam vir se tornar um iluminado também. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, que é muito importante, que assim que eu lançar vídeo, chega a notificação para você, que você pode ser um dos primeiros a assistir, e compartilha para que outras pessoas se tornem um iluminado também. Não esquece de comentar nesse vídeo, deixar o seu like, compartilhar, comentar. E é isso, até a próxima. Falou, Zé, foi!